Em 2013, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Eu estava muito entusiasmada, lia muito as palavras de Deus, ia às reuniões e comungava ativamente. Não demorou e minha líder me encarregou de vários grupos de reunião e me encorajou a buscar a verdade, querendo me treinar como diaconisa. Na época, eu gostava da sensação de ser valorizada. Então me esforcei para comungar a verdade e resolver os problemas dos irmãos. Queria que me admirassem e dissessem que tinha calibre bom, que mesmo novata eu comungava a verdade e ajudava as pessoas e era buscadora da verdade. Logo, a irmã Shausen foi transferida para a nossa igreja. No início, eu fui responsável por regá-la. Um dia, a igreja realizou eleições e viram que ela buscava bem e recebia a verdade com pureza. Então, a elegeram como diaconisa de rega. Na época, vi que os irmãos a admiravam e que a líder a valorizava e senti que tinham me esquecido. Fiquei triste com inveja. Pensei, se ela não estivesse aqui, a líder estaria cultivando a mim. Mas agora, ela apareceu e roubou meu brilho. Se ela praticar mais, vai me ultrapassar e a admirarão mais do que a mim. Quanto mais pensava nisso, mais transtornada eu ficava. Para impedir a líder de cultivar Shausen, eu disse na frente da líder: Shausen é crente há pouco tempo, não entende a verdade e não sabe resolver os problemas. Ela não está apta para a rega. Minha líder viu que eu estava num estado de inveja e comungou comigo. E apontou meus problemas, dizendo que eu desejava status, que invejava e não suportava ser ultrapassada, e que isso era humanidade ruim. Eu sabia que ter inveja era errado, que Deus odiava isso e eu não podia continuar assim. Depois disso, controlei-me e parei de falar de Shausen. Mas por dentro ainda sentia inveja dela. Às vezes ela não sabia algo e me perguntava, e me deixava apoiar recém-convertidos. Isso me deixou muito frustrada. Pensei, eu costumava regar você, que agora ocupa um cargo e manda em mim. Devo aceitar suas ordens? Posso não ser líder, mas não sou pior que você. Você não aceitava? Não. Pensei, devo comungar mais a verdade para ajudar os irmãos. Assim acharão que sou melhor do que Shausen. Então terão mais respeito por mim do que por ela. Depois, ao ver irmãos com dificuldades ou em estado ruim, buscava as palavras de Deus para resolver. Diziam que eu comungava bem, e eu ficava feliz. Uma vez Shausen apontou os problemas de Lianjin, que não aceitou, e compartilhou preconceitos e opiniões sobre Shausen na reunião. Deleitei-me quando ouvi e pensei: é bom ver que todos têm uma opinião sobre ela. Assim ela não terá um lugar no coração dos irmãos. Lianjin mal terminou de falar e eu disse: também não tenho uma boa impressão de Shausen. Agora que é diaconisa de rega, age como funcionária. Ela fica mandando em mim. Quando terminei, Lianjin e outra irmã concordaram. Eu disse que Shausen tinha pouca experiência, não entendia as coisas e era ríspida. Depois de ouvir o que eu disse, o preconceito de Lianjin aumentou. Nas reuniões, quando Shausen comungava, Lianjin ouvia de cara fechada e às vezes discutia com Shausen sobre insignificâncias, o que constrangia Shausen e interrompia e perturbava a vida da igreja. Eu comungava casualmente com Lianjin para tratar Shausen bem, mas na verdade eu estava feliz. Lianjin sempre discutia com Shausen, cujo estado foi afetado. E se ela não cumprisse bem o seu dever, seria substituída, e então os irmãos não a admirariam tanto. Fiquei surpresa quando Shausen rapidamente inverteu o próprio estado. Ela carregava um fardo, protegia o trabalho da igreja e tinha senso de justiça. Meses depois, Shausen foi escolhida para liderar a igreja. Os irmãos a procuravam com seus problemas, e eu me senti muito lesada. Pensei,
Também consigo resolver problemas. Não sou pior do que ela. Mas agora ela é a líder. E os irmãos só terão lugar para ela no coração. Ao pensar isso, senti inveja e resistência. Nas reuniões, não queria conversar com ela. Quando via que a comunhão dela não era clara ou algum trabalho tinha sido mal feito, não tentava consertar aquilo. Até trazia à tona os problemas dela para prejudicar sua imagem. Numa reunião, 2 irmãs discutiram por ter opiniões diferentes, e isso perturbou a vida da igreja. Eu relatei isso a Shausen, mas ela estava ocupada e não resolveu a tempo. Então eu disse, na frente de todos, que ela não fazia trabalho prático, esperando que os irmãos deixassem de admirá-la. Alguns a culparam por não resolver problemas, o que a fez se sentir um pouco negativa e envergonhada. Depois disso, eu sempre competia com Shausen nas reuniões, para prejudicar a imagem dela e me tornar admirada. Se alguém tinha um problema, eu descobria quais palavras de Deus resolveriam e era a primeira a comungar. Ficava apavorada quando ela era mais rápida e eu não conseguia me exibir. Quando Shausen via que eu tinha resolvido, deixava de comungar. Como eu me exibia tanto, todos me admiravam. Nas reuniões, todos centralizavam a atenção em mim e esperavam que eu resolvesse quaisquer dificuldades que tinham. Um dos líderes de grupo me lembrou que eu estava buscando status e fama e trilhando a senda do anticristo. Mas eu não levei a sério. Logo, Shausen ficou mais constrangida, comungando menos nas reuniões e ficando num estado negativo. Ela disse que seria melhor eu assumir o dever dela. Ela até se ofereceu a pedir dispensa. No fim, ela foi dispensada por não cumprir bem o seu dever. Fiquei feliz quando soube. Pensei, finalmente Shausen foi dispensada. Agora ela não parecerá melhor que eu, e não pensarão que sou pior que ela. Não demorou e minha líder soube do meu comportamento e veio comungar comigo. Ela me expôs por não exercer um papel positivo na igreja, por competir com Shausen por status, julgá-la e excluí-la, o que a fez se sentir negativa e constrangida, e querer ser dispensada. Isso era atacá-la e era interromper o trabalho da igreja. Era sim. Minha líder apontou também que resolver os problemas dos irmãos me fazia parecer responsável, mas eu estava me exibindo e trazendo os outros para diante de mim. Por fim, ela me dispensou, me isolou e me instruiu a autorrefletir. Isso é sério. Deve ter tido um impacto forte em você. Aceitei e obedeci por fora, mas por dentro senti-me injustiçada. Achava que minha líder estava explorando minha corrupção e me fazendo de exemplo. Desabafei nas reuniões, dizendo que minha líder me punia arbitrariamente, trazendo todos para o meu lado e levando-os a julgá-la. Por lutar por status, formar complôs e interromper o trabalho da igreja. Por não autorrefletir após ser exposta e tratada várias vezes pelos líderes, obreiros e irmãos. Fui removida da igreja. Quando soube desse arranjo, fiquei perplexa. Senti uma dor profunda e chorei muito. Pensei, tudo está acabado para mim. Não poderei viver uma vida de igreja nem cumprir meu dever. E não serei salva. Achei que, por ter sido excluída da casa de Deus, fui exposta e eliminada. Quando orei a Deus, não consegui sentir sua presença. E me senti como se estivesse morta. Confrontada com o fato de ter sido exposta pelos irmãos, além de dor e desespero, tive muitas queixas e resistência. Pensei, será que cometi tanto mal
É tão sério assim? Como eu me exibia? Minha comunhão não se baseava na palavra de Deus? Creio em Deus há apenas 4 anos e ainda não entendo a verdade. Então, mesmo que eu mostre alguma corrupção, isso é perdoável. Não mereço ser removida, certo? Tratar-me assim não foi duro demais? Quanto mais pensava, mais negativa ficava. Não havia mais esperança para minha crença em Deus, meu desfecho ou destino. Chorei descontroladamente. Não consegui comer nem dormir por dias, como se meu coração estivesse partido. Eu estava péssima. Pensei, seria melhor morrer e terminar com tudo. Parece ter sido uma experiência muito difícil. Como você a reverteu depois disso? Sim. Dias depois, uma irmã veio me ver. Ela ouviu minha voz fraca, viu meu rosto pálido e meu estado ainda negativo. Então comungou comigo. Ela disse: quando ocorre algo assim, Deus quer que auto-reflitamos, descubramos a fonte da nossa maldade e mudemos. Mas se não entendermos a vontade de Deus e não auto-refletirmos, e nos opusermos passivamente, se seguirmos assim, seremos banidos por Deus. Certo. Ela também disse: as maldades do povo de Nínive ofenderam a Deus, mas confessaram seus pecados e se arrependeram. E Deus retirou sua ira e lhes mostrou misericórdia. Sim. Após ouvir a comunhão da irmã, senti-me um pouco aliviada. Quando ela se foi, abri o livro das palavras de Deus e li esta passagem. Independentemente do quão bravo Deus estava com os ninivitas, tão logo eles declararam um jejum e vestiram saco e cinzas. O seu coração começou a amolecer e ele começou a mudar a sua mente. Quando ele lhes proclamou que destruiria a cidade deles, o momento anterior à confissão e ao arrependimento, Deus ainda estava bravo com eles. Uma vez que realizaram uma série de atos arrependidos, a raiva de Deus pelas pessoas de Nínive gradualmente se transformou em misericórdia e tolerância. Deus usou a sua atitude para dizer-lhes o seguinte: não é que Deus seja intolerante ou não queira mostrar misericórdia às pessoas. Elas é que raramente se arrependem de forma verdadeira para Deus e raramente abandonam seus maus caminhos e a sua violência. Em outras palavras, quando fica bravo com o homem, ele espera que o homem consiga se arrepender. E ele espera ver arrependimento verdadeiro. E ele continuará concedendo sua misericórdia e tolerância ao homem. Ou seja, a má conduta do homem incorre na ira de Deus, enquanto a misericórdia e a tolerância de Deus são concedidas aos que ouvem a Deus e se arrependem verdadeiramente perante Ele, aos que conseguem abandonar seus caminhos maus e a violência em suas mãos. A atitude de Deus foi muito claramente revelada em seu tratamento dos ninivitas. A misericórdia de Deus não é difícil de ganhar, e o que ele exige é arrependimento verdadeiro. As pessoas só precisam se afastar de seus maus caminhos. Deus mudará o seu coração e a sua atitude em relação a elas. Amém. A leitura das palavras de Deus me comoveu muito. O povo de Nínive ofendeu Deus, e Deus quis destruí-los. Mas quando ouviram a proclamação de Jonas, confessaram seus pecados, arrependeram-se e deixaram de fazer o mal. E Deus voltou atrás e mostrou-lhes tolerância e misericórdia. Sim. As palavras de Deus me deram esperança. Meus atos interromperam o trabalho da igreja, o que ofendeu o caráter de Deus, por isso fui expulsa. Era a ira de Deus sobre mim e também o castigo justo de Deus. Certo. Mas Deus não estava tentando me eliminar. Deus queria que eu reconhecesse meu caráter corrupto e me arrependesse de verdade. E o que eu fiz? Não auto-refleti e não confessei meus pecados a Deus. Ainda fui negativa e até quis combater Deus com minha própria morte.
Não sabia o que era bom para mim, fui muito irracional. Fui removida da igreja, mas a obra de salvação de Deus ainda não tinha acabado. Portanto, eu não devia desistir. Devia autorrefletir, buscar a verdade para resolver meu caráter corrupto e me arrepender. Amém. Exato. Lembrei-me das palavras de Deus. Todos que aceitaram a conquista pelas palavras de Deus terão ampla chance de salvação. A salvação por Deus mostrará sua extrema leniência. Ser-lhes-á mostrada a suprema tolerância, desde que as pessoas retornem da senda errada. Deus lhes dará a oportunidade de obter sua salvação. Amém. Deus sabe que fomos corrompidos por Satanás, então, se sentirmos remorso e nos arrependermos, Deus nos dará oportunidades. Correto. Verdade. Quando vi a tolerância e misericórdia de Deus, fiquei comovida. Então, orei a Deus e li as palavras dele para autorrefletir. Uma vez vi 2 passagens das palavras de Deus. Algumas pessoas idolatram Paulo. Elas gostam de sair, palestrar e trabalhar, participar de reuniões e pregar. E gostam quando as ouvem, as veneram e giram em torno delas. Elas gostam de ter status na mente dos outros e apreciam quando valorizam a imagem que apresentam. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, isso mostra que são arrogantes e presunçosas, não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. O que se sobressai em sua natureza é a arrogância, não adorar a Deus, mas querer ser adorado. Tais comportamentos dão uma visão muito clara da natureza delas. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante, ser instruído a não se opor a Deus não muda nada. Você não pode impedir. Está fora de seu controle. Não faria isso de propósito, faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam você desprezar a Deus e não o valorizar. Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine. Levariam você a desprezar os outros, deixando apenas você em seu coração. Roubariam o lugar de Deus em seu coração. E você se sentaria no lugar de Deus e exigiria submissão. Que venerassem seus pensamentos, ideias e noções, como se fossem a verdade. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram minhas manifestações. Eu tinha um caráter arrogante. Gostava de me exibir ao comungar e a juntar pessoas à minha volta. Queria estar no coração das pessoas e levá-las a me admirar. Eu vivia a natureza de um demônio, igual a Satanás. No início, a líder me cultivava e eu me deleitava naquilo. Depois vi que ela valorizava e cultivava Shausen. Entrei em crise e tive medo que ela tomasse meu lugar. Então fiquei com inveja e competi com ela em tudo, esperando reprimi-la. Nas reuniões, se Shausen estava presente, eu tentava comungar antes dela, temendo que roubasse meus holofotes. Para que os irmãos me admirassem, usei a palavra de Deus para comungar e resolver os problemas e estados deles, para mostrar que eu carregava um fardo pela entrada deles na vida. Também me exibia por toda parte, o que enganou os irmãos e os levou a me admirar. Ia a me procurar com suas dificuldades. Eu não estava trazendo as pessoas para diante de mim mesma. Vi que me tornara arrogante a ponto de não respeitar ninguém e não ter Deus no coração. Eu não estava competindo por status com alguém, mas competindo com Deus por pessoas, o que o ofendeu. Sim. Exatamente. Esse caráter arrogante nos faz cometer o mal e resistir a Deus sem querer. Certo. Depois voltei a ler as palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo. Tudo bem.
Deus Todo-Poderoso diz: não importa que dever os anticristos cumpram, eles tentarão colocar-se em posição de sênior e assumir o comando. Eles nunca poderiam tranquilamente ser seguidores comuns. E o que é que mais os excita? É estar na frente das pessoas, dando ordens e repreendendo pessoas, obrigando-as a fazer o que eles dizem. Eles nunca pensam em como cumprir devidamente o seu dever. Muito menos procuram, enquanto cumprem o seu dever, os princípios da verdade, a fim de praticar a verdade e satisfazer a Deus. Em vez disso, quebram a cabeça à procura de formas de se distinguir, de fazer com que os líderes os estimem e os promovam, para que eles mesmos possam tornar-se líderes ou obreiros e possam liderar outras pessoas. É nisso que eles pensam e o que esperam o dia inteiro. Os anticristos não estão dispostos a ser liderados pelos outros, nem estão dispostos a ser seguidores comuns, muito menos a cumprir calmamente os seus deveres sem alarde. Quaisquer que sejam os seus deveres, se eles não puderem ocupar o centro do palco, se não puderem estar acima dos outros e do líder, eles não encontram propósito no cumprimento dos seus deveres e se tornam negativos e começam a ficar desleixados. Sem os elogios ou a admiração dos outros, o dever se torna ainda menos interessante para eles. E eles têm um desejo ainda menor de cumprir seus deveres. Mas se puderem ocupar o centro do palco no cumprimento dos seus deveres e ter a última palavra, eles se sentem fortificados e enfrentarão qualquer dificuldade. Eles sempre têm motivos pessoais no cumprimento dos seus deveres. E sempre querem estar acima dos outros, como meio de satisfazer a necessidade de superar os outros e satisfazer os seus desejos e ambições. Ao cumprir seus deveres, além de serem altamente competitivos, competem em todos os aspectos para se destacar, para estar no topo, para ficar acima dos outros. Eles pensam também em como solidificar status, reputação e prestígio. Se há alguém que ameaça seu status ou reputação, eles não param diante de nada e não mostram misericórdia ao derrubá-lo e excluí-lo. Até usam meios desprezíveis para atacar aqueles que são capazes de buscar a verdade, que cumprem o seu dever com lealdade e senso de responsabilidade. Estão também cheios de inveja e ódio para com os irmãos e irmãs que tenham um desempenho excelente no dever. São especialmente odiosos para com aqueles que os outros irmãos e irmãs endossam e aprovam. Acreditam que tais pessoas são uma séria ameaça às suas ambições, ao seu status e prestígio. E no seu coração, eles juram que é você ou eu ou você. Não há lugar para nós dois. E se eu não derrubá-lo e me livrar de você, não posso viver comigo mesmo. Com os irmãos e irmãs que têm opinião diferente, que expõem algumas das deficiências deles, ou que ameaçam o seu status, eles são implacáveis. Pensam em qualquer coisa para obter algo contra eles, para vilipendiar e miná-los, e eles não descansarão até conseguir. A despeito do meio pelo qual os anticristos enganam as pessoas e tentam convencê-las, uma coisa é certa. Em nome de seu poder e status, eles quebram a cabeça e usam todos os meios à sua disposição para alcançar seus objetivos. Algo mais também é certo. Não importa o que estão fazendo, eles não estão cumprindo seu dever, muito menos o fazem para cumprir bem seu dever, mas para alcançar seu objetivo de tomar o poder dentro da igreja. Além disso, não importa o que estão fazendo, eles nunca levam em conta os interesses da casa de Deus, muito menos levam em consideração os interesses dos escolhidos de Deus,
Você nunca encontrará nenhuma dessas coisas no dicionário do Anticristo. Ambas estão naturalmente ausentes neles. Não importa o nível de liderança que ocupam. Eles são totalmente indiferentes aos interesses da casa e dos escolhidos de Deus. Para eles, o trabalho da igreja e os interesses da casa de Deus nada tem a ver com eles. Ambos são desdenhados por eles. Eles só consideram status e interesses próprios. Com isso, nós podemos ver que a natureza e a essência dos anticristos não são apenas malignas, mas também profundamente egoístas e desprezíveis. Eles agem apenas para servir a sua fama, fortuna e cargo. Eles não ligam se os outros vivem ou morrem e usarão qualquer método inescrupuloso para suprimir, excluir e brutalmente punir qualquer um que represente ameaça para o status deles. Amém. Amém. A leitura das palavras de Deus atingiu meu coração. Vi que meu caráter era igual ao dos anticristos que Deus revela. Anticristos são egoístas e só consideram seu próprio status e reputação. Não protegem o trabalho da família de Deus. Se alguém representa uma ameaça à sua posição, eles invejam, odeiam e atacam sem escrúpulos e excluem tais pessoas, até que fiquem negativas e desanimadas. Certo. Percebi que eu era igual. Quando Shausen foi escolhida como a diaconisa de Rega, foi valorizada pela líder e admirada pelos irmãos. Eu vi Shausen como um problema e passei a querer derrubá-la. Também expus as falhas dela várias vezes na frente da líder, esperando que a líder a substituísse, para que os irmãos se concentrassem em mim. Como diaconisa de Rega, Shausen tinha o direito de arranjar que eu fizesse coisas. Mas não consegui me submeter, fui rude e me recusei a cooperar com o trabalho dela, constrangendo-a em seu dever. Ela tinha apenas começado como líder. Era normal que algum trabalho não fosse bem feito. Mas para que os irmãos a rejeitassem e não lhe dessem ouvidos, eu a critiquei e aproveitei desvios no dever dela. Expus suas deficiências, menosprezei-a e julguei-a na frente dos irmãos. E por trás eu semeei discórdia, levando alguns a ter preconceitos contra ela e não apoiar seu trabalho e a excluí-la. Isso não só interrompeu a vida da igreja, mas foi deixando-a negativa até ela renunciar. Eu me alegrei com o infortúnio dela. Não só não me culpei, mas me alegrei, achando que me destacaria assim que ela fosse dispensada. Eu fui tão cruel e desprezível. Shausen era crente havia pouco tempo e tinha falhas e deficiências, mas tinha calibre bom, senso de justiça e era honesta. Quando via que os outros tinham problemas, ela ajudava e protegia os interesses da casa de Deus. Tê-la como líder era bom para a entrada na vida dos irmãos, e eu devia apoiá-la. Sim. Mas, por meu status e reputação, usei meios inescrupulosos para combatê-la e oprimi-la por inveja. Só parei quando ela não pôde mais cumprir seu dever. Eu não só causei dor e danos a Shausen, perturbei o trabalho da casa de Deus. Vi que minha humanidade era ruim e que eu era cruel. Por status, estava disposta a punir os outros. O grande dragão vermelho, a fim de estabilizar seu regime. Quando uma pessoa ou força ameaça seu status, tenta de tudo para derrotar e até mata as pessoas. Minha natureza era tão maligna quanto a do grande dragão vermelho. Quando percebi isso, senti remorso e odiei a mim mesma. Deus me deu a chance de cumprir um dever para buscar a verdade, livrar-me da corrupção, cooperar com os irmãos, aprender com suas qualidades e proteger o trabalho da igreja. Certo. Em vez disso, cometi atos perversos que interromperam o trabalho da casa de Deus. Eu não tinha consciência e era desprovida de humanidade. Meus irmãos chamaram minha atenção para me ajudar, mas por status e reputação, eu não os levei a sério.
e até resisti e não quis me arrepender. Depois de dispensada, não refleti sobre mim mesma, mas critiquei a líder aos irmãos que a julgaram e segui perturbando a vida da igreja. Insisti nessa senda sem saída e só refleti e conheci a mim mesma quando fui expulsa da igreja. Meu caráter era teimoso demais e eu odiava a verdade. Apesar de tratada e disciplinada, não me arrependi, continuei sendo hostil a Deus. Usei meios desprezíveis para derrubar uma boa pessoa que buscava a verdade. Perturbei e briguei, interrompendo o trabalho da casa de Deus. E arruinei a oportunidade de ganhar a verdade e ser salva. Foi a justiça de Deus que me removeu da igreja. Era culpa minha, eu não fora injustiçada. Pensei em como os irmãos podaram e lidaram comigo repetidas vezes. Se eu tivesse refletido sobre mim mesma na época, eu não teria chegado a ser expulsa. Sim. Mais tarde, li 2 passagens das palavras de Deus. Posso lê-las? Claro. A última passagem em Prática 7. Eu fiz tanta obra e proferi tantas palavras entre vocês. Quanto entrou realmente em seus ouvidos? A quanto disso obedeceram? Quando minha obra terminar, será o tempo em que pararão de se opor e ficar contra mim. Enquanto eu opero, vocês agem contra mim constantemente. Vocês nunca acatam as minhas palavras. Eu faço a minha obra e vocês fazem seu trabalho, o seu reinozinho próprio. Vocês não passam de uma matilha de raposas e cães, fazendo tudo para se opor a mim. A imagem de vocês é ainda maior que a de Deus. O status de vocês é ainda maior que o de Deus, sem mencionar o prestígio de vocês entre os homens. Vocês se tornaram um ídolo que as pessoas adoram. Vocês não se tornaram o arcanjo? Quando o desfecho for revelado, que será quando a obra de salvação se aproximar de seu fim, muitos desses entre vocês serão cadáveres sem salvação e devem ser eliminados. A outra passagem. Em ter um caráter inalterado a estar em inimizade contra Deus. Submeterei todos aqueles que provocaram a minha ira à minha punição. Derramarei toda a minha ira sobre essas bestas que esperavam estar ao meu lado como iguais, mas não me adoraram nem me obedeceram. A vara com que golpeio o homem cairá sobre as bestas que um dia gozaram do meu cuidado e dos mistérios de que falei, e que tentaram extrair vantagens materiais de mim. Não perdoarei ninguém que tentar tomar o meu lugar. Não pouparei nenhum dos que tentam arrancar alimento e vestimentas de mim. Agora vocês permanecem livres de danos e continuam se excedendo nas exigências a mim. Quando chegar o dia da ira, vocês não me farão mais nenhuma exigência. E então, deixarei que se divirtam. Irei forçá-los a se prostrarem. E nunca mais vocês conseguirão se erguer. Amém. As palavras coléricas e majestosas de Deus me comoveram. Senti a ira dele e vi que o caráter de Deus é justo e não pode ser ofendido. Deus odeia os que competem com ele por posição. Tais pessoas serão ameaçadas e punidas por Deus e ninguém pode escapar. Verdade. Por status, competi por fama e fortuna e ataquei e rejeitei quem busca a verdade. Também me exibi e trouxe pessoas para diante de mim. Eu competia com Deus por pessoas e posição, e isso ofendeu seriamente o caráter de Deus. Senti que tinha cometido um grande mal e um pecado imperdoável, como se tivesse batido às portas do inferno. Fiquei tão aterrorizada que mal consegui respirar. Não sabia se ainda receberia a misericórdia de Deus. Deus poderia não me perdoar. Ele me mataria e destruiria. Em dor, vim para diante de Deus para orar, me confessar e me arrepender. Eu disse: Deus, cometi o mal e ofendi o teu caráter.
Vivo em pânico todos os dias, temendo que a punição caia sobre mim. Deus, quero me arrepender. Por favor, salva-me. Amém. Depois de orar, eu me acalmei um pouco. Durante meus devocionais espirituais, vi estas palavras de Deus. Hoje, Deus o julga, castiga e condena. Mas saiba que o sentido da sua condenação é para que você possa se conhecer. Ele condena, amaldiçoa, julga, castiga para que você se conheça. Para que seu caráter possa mudar e, além disso, para que você possa conhecer seu valor e ver que todas as ações de Deus são justas e de acordo com seu caráter e as necessidades de sua obra, que ele opera de acordo com seu plano para a salvação do homem. E que ele é o Deus justo que ama, salva, julga e castiga o homem. Se você sabe apenas que é de status inferior e que é corrupto e desobediente, mas não sabe que Deus deseja deixar clara a sua salvação mediante o julgamento e o castigo que hoje Ele faz em você, você não tem como ganhar experiência, muito menos é capaz de seguir adiante. Deus não veio para matar nem para destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Antes da conclusão de seu plano de gestão de 6.000 anos, antes de ele expor o fim de cada categoria de homens, a obra de Deus na terra é para o bem da salvação. É puramente para tornar completos aqueles que o amam e trazê-los para a submissão ao seu domínio. Pensem nisto. Se minha intenção ao vir aqui fosse condená-los e puni-los, e não salvá-los, seus dias poderiam ter durado tanto. Teriam vocês, seres pecaminosos, sobrevivido até hoje? Se fosse só para puni-los, por que teria eu me tornado carne e embarcado em tamanha obra? Punir vocês, meros mortais, não poderia ser feito simplesmente ao pronunciar uma única palavra? Eu ainda precisaria destruir vocês depois de condená-los de propósito? Ainda não acreditam nessas minhas palavras? Poderia eu salvar o homem só por meio de amor e compaixão? Ou poderia valer-me só da crucificação para salvar o homem? Meu caráter justo não é mais conducente a tornar o homem completamente obediente? Não é mais apto para salvar o homem completamente? Amém. 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 As palavras de Deus me comoveram profundamente. Também entendi que Deus usou palavras duras para me expor e me julgar, até para me amaldiçoar, mas não para me fadar à morte. Foi para que eu visse minha natureza satânica de resistir a Deus e me arrependesse e mudasse. E conheci o caráter justo de Deus. Quando se compete por status ou se arruína o trabalho da casa de Deus, ele odeia e considera isso intolerável. Deus é a fonte de todas as coisas positivas e não tolera a presença de coisas negativas e malignas. A igreja é onde os escolhidos de Deus o adoram e buscam a verdade. Também é onde a vontade de Deus é desimpedida. É sim. Certo. Mas eu não exerci um papel positivo na igreja. Tudo o que fiz foi perturbar e destruir. E a ira de Deus veio e fui removida da igreja, o que era a justiça de Deus. Certo. Todos esses anos, eu não busquei a verdade, busquei status e fama. Quando alguém ameaçava minha posição, sentia a inveja e interrompia o trabalho da casa de Deus, o que é a senda do anticristo. Sim. Cometi tanto mal e mereci ser punida por Deus, mas Deus não me tratou de acordo com o mal que cometi. Quando eu estava em dor e pensava em morrer, Deus temia que eu caísse nos truques de Satanás. Então usou a comunhão da irmã e suas palavras para me guiar e tirar-me da negatividade. Sim. Sim. Senti no fundo do coração que tudo isso era o amor e salvação de Deus. Certo. Não importa que tipo de ambiente Deus arranje para nos julgar, castigar e disciplinar. É para mudar e purificar nossos caracteres corruptos. Verdade. Quando entendi a vontade de Deus, eu não quis continuar deprimida. Depois, li outra passagem das palavras de Deus.
Como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar bem. Obedientemente, guarde aquilo que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente, nem faça coisas além de sua capacidade, ou que são abomináveis para Deus. Não tente ser grande, nem se tornar um super-homem, nem estar acima dos outros, nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou um super-homem é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que as criaturas devem valorizar acima de tudo é tornar-se uma criatura verdadeira. É o único objetivo que todos devem perseguir. Amém. Amém. As palavras de Deus me deixaram envergonhada. Sou só um ser criado, uma pessoa imunda. Mas queria ser admirada. Eu me exibia, tentava roubar os holofotes e usava a palavra de Deus para comungar. Eu não tinha senso nenhum. Não possuía nenhuma das realidades da verdade e nenhum autoconhecimento. Tudo o que eu dizia eram letras e doutrinas e eu as dizia sem parar. A essência das minhas palavras era confundir. Sem nenhum autoconhecimento, ataquei e excluí Shausen. Eu era incrivelmente arrogante. Eu era tão feia, tão repugnante. Eu devia renunciar às minhas ambições, ficar no lugar que me cabia e cumprir meu dever com os pés no chão. Essa é a razão que um ser criado deve possuir. Sim. Não importava o meu desfecho, jurei que cumpriria bem o meu dever. Enquanto estivesse viva, deveria escapar da corrupção e viver uma semelhança humana para confortar o coração de Deus. Amém. Depois disso, orei a Deus todos os dias, pedindo que me guiasse a refletir para que eu mudasse. Quando lia a palavra de Deus, concentrava-me em me comparar a ela e em contemplar o que eu expunha a cada dia. Aos poucos, ganhei conhecimento do meu caráter arrogante, dos meus feitos perversos e do meu status e identidade. Fiz de tudo para espalhar o evangelho aos parentes, amigos e conhecidos. Ajudei a igreja em seu trabalho em lugares em que podia fazer minha parte e acolhi meus irmãos e irmãs. Eu estava muito feliz e decidi que não importava como Deus ia me tratar, nem se eu teria um bom destino. Eu não tentaria fazer exigências e cumpriria bem o meu dever. Amém. Certo. Essa é a consciência que se deve ter e é uma expressão de arrependimento. Sim. Em dezembro de 2020, minha líder me disse que eu fora aceita de volta e que poderia voltar a viver a vida da igreja. Graças a Deus. Quando soube disso, fiquei tão feliz que meus olhos se encheram de lágrimas. Pensei, cometi tanto mal, mas quando me arrependo de verdade, volto a ser aceita pela igreja. Isso é o amor e a misericórdia de Deus. Verdade. Sim. Em retrospectiva, eu sempre achei que buscava bem, carregava um fardo no dever e amava os irmãos. Só quando fui exposta, removida e julgada pela palavra de Deus, vi que fora corrompida por Satanás a ponto de me tornar desumana e que tudo o que pensava era maligno. Sem o julgamento e castigo de Deus, eu continuaria buscando status para satisfazer minhas ambições, nunca autorrefletiria nem despertaria. Exatamente. Experimentei de verdade o que Deus diz. Saiba que o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem, e que não há maior bênção, graça ou proteção para ele. Amém. Após experimentar isso, vi o caráter justo de Deus. Também vi a proteção e salvação de Deus para mim. Amém. Embora meu caráter ainda seja corrupto, aceitarei o julgamento e castigo de Deus e a poda e o tratamento dos irmãos. Buscar mudança e viver uma semelhança humana. Graças a Deus. Graças a Deus.